Sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, capítulo de número 33. Amém? Louvado seja Deus. Jeremias, capítulo 33. A língua é presa, mas deu para entender, né? 3. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém? Eu já estou com essa palavra há alguns dias no coração. O pastor, na segunda-feira, ele sempre manda um texto, né, aos irmãos, e na segunda-feira ele trouxe algo que vinha muito falar sobre clamor, e hoje, logo um pouco antes de sair para vir para o culto, ele fez um postzinho lá também no grupo da Igreja Cristã Pagiel, convidando a igreja a clamar, e é sobre clamor que eu quero falar com você nessa noite, amém? É sobre clamor que eu quero falar com a tua vida, amém? Louvado seja Deus. Eu não vou ser hipócrita e falar que eu sou um dos maiores oradores. Deveria orar mais do que eu oro, e às vezes algo que eu me cobro muito, às vezes nós não permitimos, nós não retiramos essa preguiça que muitas das vezes nos impede de buscar mais a Deus. Amém? Nós às vezes buscamos, mas eu sei, eu como servo de Deus reconheço que eu preciso fazer um pouco mais. E clamor nada mais é que você se jogar, se lançar, amém? É muito além de oração. Clamor é você gritar, é você suplicar, é você pedir a Deus em alta voz ou em qualquer pessoa, é você suplicar o favor de Deus. E é sobre clamar a Deus que eu quero falar com você nessa noite e nesse pouco tempo que me resta, em nome de Jesus. Todos acharam? Jeremias, de número 33, versículo do 1 ao versículo 3, amém? A palavra do Senhor vai dizer assim: enquanto Jeremias ainda estava trancado na prisão, uma segunda mensagem do Eterno veio a ele. E esta é a mensagem do Eterno, do Deus que fez a terra e a tornou habitável e duradoura, conhecido em todos os lugares como o Eterno. Clamem a mim, e eu responderei, direi coisas extraordinárias que vocês nem imaginam. Novamente, clamem a mim. Isso é Deus falando, é a mensagem de Deus que veio ao coração de Jeremias. Clamem a mim, e eu responderei. Direi coisas extraordinárias que vocês nem imaginam. Louvado seja Deus. Como o próprio versículo 1 diz aqui, a Bíblia vai dizer que Jeremias estava preso no pátio. Louvado seja Deus. E aqui a Bíblia vai dizer que o rei daquele momento era o rei Zedequias. E a Bíblia nos diz assim, que nós fomos pegar o livro de Jeremias, ele era um profeta duro, que ele vinha com profecias, com palavras ao povo de arrependimento, de conserto para o povo. Era um profeta que trazia a palavra dura, como ela deveria ser ministrada. Olha, ou vocês se convertem, ou a ira do Senhor virá sobre vocês. Era mais ou menos assim. Se nós formos ver os vários capítulos do livro de Jeremias, a tônica do livro de Jeremias é basicamente essa: trazer ao povo ao arrependimento para que o povo venha se voltar a Deus. E imagina você, um profeta chamado para esse propósito de trazer o povo ao arrependimento. Infelizmente ele aparece no meio do povo de Israel no pior momento do povo. No momento onde o povo está totalmente se afastando de Deus, é justamente nesse momento que Deus coloca o profeta Jeremias no meio do povo. Eu vi algo quando eu estava lendo essa mensagem que realmente é uma grande verdade. Jeremias era mais ou menos no meio do povo, como se quando na época do Titanic, uma pessoa dissesse assim: olha, eu tenho um sonar aqui, vai por outro caminho, porque nós vamos pegar um iceberg e todo mundo vai morrer. Certamente o piloto diria para essa pessoa: sonar, o que é isso? Você está maluco? Isso não existe. A tecnologia para aquela época ainda era totalmente impossível. E Jeremias estava vivendo mais ou menos isso. Olha, povo, ou vocês se convertem, ou vocês vão morrer. Ou o Senhor Deus vai entregar vocês na mão do rei da Babilônia. Vocês serão escravos novamente. E a Bíblia diz assim que o rei Zedequias,
ouvindo as profecias e as palavras duras de Jeremias. A Bíblia diz assim, que ele então trancafia. O profeta Jeremias é trancado na prisão. Louvado seja Deus, por estar fazendo o que o Senhor ordenava, por estar fazendo aquilo que Deus havia ordenado que ele falasse. Ainda que fossem palavras duras, ele não temia e ministrava aquilo que Deus colocava ao seu coração. E por esse motivo, o Jeremias foi preso. E a Bíblia diz assim, que por um certo momento a palavra de Deus veio ao coração de Jeremias, e aí entramos no capítulo 33. Louvado seja Deus. Jeremias, você está preso. Aleluia, louvado seja Deus. Mas eu te digo algo, clama a mim. Louvado seja Deus. Jeremias, clama a mim. Louvado seja Deus. A mensagem que o Senhor trazia a Jeremias era uma mensagem de destruição ao povo. Mas quando ele está trazendo aqui ao coração de Jeremias, ele está gerando no coração de Jeremias que ele estaria restaurando Jerusalém, trazendo sobre Jerusalém uma nova glória sobre o povo de Deus. Aleluia, mas para isso era necessário existir um clamor. Louvado seja Deus. E clamor é simplesmente o ato de clamar, de gritar, de se expressar de uma forma mais eloquente. E o que eu quero falar ao teu coração e ao meu coração nessa noite, existem situações na nossa vida, aleluia, que muitas das vezes somente uma oração de 5 minutos não vai trazer resultado. Aleluia. Jeremias estava na prisão, mas a mensagem de Deus que vem ao coração de Jeremias é para que ele clamasse. Há situações na minha e na sua vida, aleluia, que o Senhor nos convida a clamar a Deus. Aleluia, saímos da nossa zona de conforto no momento de só apenas orar, mas Ele nos convida para clamar a Deus, para que nós possamos vivenciar, aleluia, coisas grandes, coisas firmes, e a Bíblia na tradução atualizada, ela vai dizer coisas extraordinárias, que vocês nem imaginam. Aleluia, louvado seja Deus. Eu aprendo que quando Deus às vezes nos coloca na prisão, é porque Ele quer que clamemos. E quando nós clamamos, sabe o que acontece? Automaticamente nós vamos se aproximando de Deus. Aleluia. Se o Senhor está te colocando em alguma determinada situação, é porque talvez Ele está esperando de você. Não somente, às vezes há momentos em nossas vidas que nós passamos por coisas que às vezes um pequeno Pai Nosso, uma simples oração vai resolver. Mas existem situações que é necessário entrar num clamor de intimidade com Deus, se lançar e dizer: Deus, eu preciso de algo, eu preciso que o Senhor ministre, eu preciso que o Senhor me esclareça, eu preciso que o Senhor responda. Mas para ter resposta de Deus, é preciso clamar. A Bíblia é bem clara quando ele diz assim: Jeremias, clama a mim e eu responder-te-ei. E eu aprendo que no clamor existem 3 maneiras de Deus responder: com sim, responde com não, e muitas das vezes com espera. Louvado seja Deus. Aleluia. Às vezes no momento do clamor, você clama, mas Senhor, eu estou clamando. E é muito bom quando nós ouvimos o sim de Deus. Ainda mais quando é uma situação que nós estamos vivenciando, que precisamos de um socorro urgente, e o sim de Deus vem e o nosso coração se alegra. Mas infelizmente, como homens, nós na maioria das vezes não estamos propensos a ouvir e a obedecer o não de Deus. Aleluia.
Às vezes nós vemos situações na nossa vida que nós vemos assim, olha, isso vai ser tão vantajoso, isso vai ser tão bom para mim, que não tem como isso não ser de Deus. Eu nem vou consultar Deus, porque isso é de Deus. Eu vou fazer, eu vou entrar nessa porta e eu vou tomar posse, porque isso só pode ser de Deus. A irmã pregava na vigília aqui que ela recebeu uma proposta para ganhar 10 mil reais por mês. E ela foi orar para Deus, e Deus falou para ela, filha, não é essa porta que eu tenho para você. Aleluia. Aleluia. Mais importante que clamar é estar disposto a obedecer a resposta do clamor. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu vou aprender que o clamor, ele me leva para uma atmosfera, aleluia, louvado seja Deus, acima das nuvens, acima das tempestades, e ele me faz, aleluia, ter uma visão totalmente diferenciada, porque quando o crente clama, ele tem uma vida de clamor a Deus, ele tem certeza da resposta e da providência de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando a gente ia no monte, quando eu era mais novo, com meus 18, 20 anos, 20 anos atrás já, faz tempo. Louvado seja Deus. Era interessante que a gente andava com um grupo, que o povo que gostava de orar. Era fantástico andar com aquele pessoal, lá do Jardim Represa, lá do fundo, lá para lá do Cata Preta, subia o teleférico, descia, entrava numas ruas lá para o fundo, e era onde a gente se escondia. A gente ia para lá, ia para o monte, ia para a vigília, e a gente buscava a Deus, e tinha intimidade com Deus, se jogava na presença de Deus, clamava a Deus, e Deus respondia. Era tremendo. E coisa extraordinária é você andar com um crente que clama a Deus. Porque às vezes você vai contar algo para ele, meu irmão, você não sabe o que está acontecendo. Olha, o meu filho está doente, meu esposo está desempregado, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Se você conta para alguém que não ora, irmão, a situação está difícil. Realmente a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Talvez esse novo governo que vai entrar em 2019 dê jeito em alguma coisa. As promessas são boas, mas a gente não pode esperar talvez muita coisa. Mas se você conta a mesma coisa para o crente que clama, que tem intimidade com Deus, ele vai virar para você e vai falar assim, por que você está preocupado? Clama a Deus, a crise está aí fora, mas se você está em Cristo, se você está clamando a Deus, Deus tem resposta, aleluia, e tem providência para o que clama. É diferente, o crente que clama, ele está sempre um degrau acima, ele vê as coisas de uma outra ótica, ele vê as coisas de uma outra maneira. Louvado seja Deus. Jeremias, clama a mim. Aleluia. E eu anunciar-te-ei. Aleluia, Ele quer anunciar para você nessa noite. Aleluia, Ele quer trazer anúncio ao seu coração de coisas grandes, coisas duradouras do reino de Deus. Ele quer trazer coisas grandes ao teu coração. Ele quer esclarecer coisas extraordinárias sobre o reino de Deus aqui na terra, sobre a tua vida. Aleluia, muitas das vezes nos apegamos às coisas terrenas, às coisas materiais, às coisas físicas, mas o Senhor quer esclarecer a igreja cristã Pagiel, coisas grandes e firmes que você nem imaginamos e nem sonhamos. Aleluia. Louvado seja Deus. Quer ver um exemplo? Eliseu, homem de Deus, cheio de Deus, tinha visão, profecia. Louvado seja Deus. E uma certa feita, ele estava lá com seu moço, seu ajudante, e o rei da Síria queria invadir Israel, queria pregar uma emboscada sobre o povo de Israel. E a Bíblia diz assim que então junta os seus oficiais e começa a maquinar planos, estratégias, para fazer uma emboscada, para pegar o povo de Israel por onde fosse que ele passasse. Mas tinha um homem que clamava, chamado Eliseu.
Aleluia. E tudo que ele pensava lá no palácio do rei da Síria, a Bíblia diz assim que Deus revelava ao coração de Eliseu. E Eliseu ia até o rei de Israel e dizia: olha, rei, não passe por determinado caminho, porque o rei da Síria está tramando emboscada contra vocês, contra o seu povo. E o rei de Israel, logicamente, obedecia, traçava outro caminho. E o rei da Síria ficava enfurecido com aquela situação. Mas eu tramo tudo certinho e nunca dá certo. Ele até imaginou que existia alguém dentro do palácio que estava traindo ele. E um dos seus moços do rei da Síria chega: olha, rei, não é ninguém que está te traindo, não. Aleluia. Tem um determinado homem, um tal de Eliseu, que até o que você pensa na sua cama, o Deus de Israel esclarece para ele, e ele conta para o rei de Israel, e é por isso que não dá certo. Então vamos prender esse camarada. Louvado seja Deus. E descobriram que Eliseu estava em Dotã. Olha, junta uma junta de exércitos aí, carros, cavalos e homens, e vamos lá prender ele. Junta aquele monte de exército e vai até Eliseu. Eliseu está dormindo num local montanhoso, cheio de montanhas ao seu redor, e ele está tranquilo. Homem que tinha intimidade, que a sua vida era clamar a Deus. E ele tinha um moço chamado Geazi, que o ajudava, que estava sempre com ele. Via tudo que Deus fazia na vida de Eliseu, mas acredito que não vivia uma vida de clamor como Eliseu assim a tinha, uma vida de intimidade com Deus. Ele vivenciava os milagres que Eliseu fazia, ele via as maneiras extraordinárias que Deus usava Eliseu, mas ele não tinha a mesma intimidade, ele não tinha a mesma vida de clamor a Deus. Então Geazi acorda, vai sair para fora para ver como está o tempo, se está ventando muito, se vai fazer sol, se vai chover, e ele olha as montanhas à sua volta. A Bíblia vai dizer que estava tudo cercado pelo exército do rei da Síria. Ele se desespera e volta correndo. Eliseu, acorda, Eliseu! Você não sabe o que está acontecendo. O rei da Síria descobriu a gente aqui. Ele veio mandar te buscar, ele vai te matar, ele vai matar a gente, ele volta desesperado. Aleluia, aleluia. Andar com o homem de Deus e ser homem de Deus é uma diferença extraordinária, tem uma diferença tremenda. Aleluia, louvado seja Deus. Deixe você de viver a experiência do teu irmão e comece você a ter as suas próprias experiências com Deus. Aleluia, para de viver do testemunho do próximo e comece você a contar os teus testemunhos. Aleluia, viva uma vida de clamor para Deus trazer à sua vida coisas grandes, firmes e extraordinárias que você nem imagina. Aleluia. Eliseu, acorda, Eliseu, nós vamos morrer, o que é que nós vamos fazer? Aí o homem de Deus tem aquela paz do baiano. Aleluia. Calma, moço. O exército está cercando, veio buscar para levar preso. Mas ele vivia uma vida de clamor a Deus. Por que você está preocupado? Calma. Aleluia. Ele só diz assim: Senhor, abre os olhos dele, Senhor. Ele não pede para Deus abrir os olhos de Eliseu, mas os olhos de Geazi, porque os Eliseu já estava aberto, e antes dele ver o exército sobre ele já estava vendo o livramento de Deus. Aleluia, ele não precisa orar a Deus para que Deus abra os seus olhos espirituais, porque ele vive o reino espiritual através do clamor. Deus já tinha mostrado coisas extraordinárias a Eliseu. Senhor, abre os olhos desse moço, Senhor. Geazi, vai lá fora de novo. Aleluia. Quando ele sai na porta, a Bíblia diz assim que o exército continuava rodeando a cidade, mas em volta do exército havia carros e cavalos de fogo rodeando o exército do rei da Síria.
Aleluia, a vida de clamor. A vida de clamor faz toda a diferença. A vida de quem clama é diferente. A vida de quem clama passa por obstáculos, sim, mas nós temos a convicção de que Deus vai mostrar as coisas grandes, extraordinárias e firmes que não imaginamos. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Que nós possamos a cada dia, aleluia, mergulhar um pouco mais no clamor. Clamar é diferente de orar. Clamar é se lançar, é se jogar. O pastor pregava aqui domingo sobre a tempestade, quando Jesus estava no barco. E a tempestade vem sobre o mar. E Jesus está lá dormindo. Aleluia. O que os discípulos fizeram? Mestre! Aleluia. Se eles fossem fazer, Jesus, deixa ele dormir, fica quieto. Ele está com sono. Ô Jesusinho, está chovendo, Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Mestre, há momentos, aleluia, que você precisa incomodar Ele. Há momentos que você precisa mostrar para Ele que você está totalmente necessitado dEle, de tal maneira que você está gritando com pulmões abertos para que Ele ouva e compreenda a tua oração e ouça o teu clamor. Existem momentos que batalhas espirituais precisam ser travadas, e elas são travadas quando entramos com autoridade, com intimidade, e clamamos a Deus tendo a convicção de que Ele nos ouve e que Ele vai ministrar sobre as nossas vidas coisas firmes que não sabemos. Quer outro exemplo de clamor? Não posso deixar de falar de Ana. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Ana era estéril. Não poderia ter filhos. Aleluia. E o seu marido Eucana tinha uma outra mulher, chamada Penina, e eles iam todos os anos para o templo oferecer holocausto a Deus. E ela queria ter filhos, e todo ano que eles iam para o templo, Penina zombava de Ana, porque Ana não podia dar filhos a Eucana. Louvado seja Deus. E aquela situação vai incomodando Ana de tal forma, ela vai ficando tão amargurada de espírito, ela vai ficando tão sem força, aleluia, que ela propõe algo no seu coração. Ela já está tão amargurada que ela entende que somente um momentinho de oração, aleluia, não vai ser suficiente. Ela precisa fazer algo mais. Ela precisa fazer algo que transforme aquela situação. Ela precisa, aleluia, que Deus traga ao coração dela coisas grandes e firmes que ela não conhece, que ela não sabe. Ela faz um propósito com Deus. Senhor, quando eu der a luz a um filho, ele vai servir a Ti no templo. Ele será teu servo, ele vai te servir lá no templo. E a Bíblia diz então que num desses anos que eles vão até o templo, ele está sentado na porta, e ela sai de perto de Eucana, de Penina, e se lança, aleluia, num clamor, aleluia, a Deus. Mas só que o clamor dela é um pouco diferente, não é o clamor que se ouviu no barco pelos discípulos, num grito alto, mestre! Mas é um clamor onde a sua alma está se lançando diante de Deus. É um clamor onde a sua alma está se rasgando diante de Deus. É um clamor onde os seus lábios não conseguem gritar, mas o que sai da sua boca é a mais pura verdade, é a mais pura adoração, é a mais pura sinceridade, é a mais pura adoração a Deus. Ela só mexe a sua boca, mas o Deus que conhece eu e você por dentro está vendo ela se rasgando por dentro e vendo sinceridade no clamor de Ana.
Aleluia. Eli está vendo aquela cena. Mulher, você está bêbada. Meu Senhor, não me tome por embriagada. É que minha alma está chorando, está lamentando a Deus. Aleluia. Ele olha para ela, então pode ir embora, que o Senhor atenda o seu clamor, que o Senhor atenda a sua oração. A Bíblia vai dizer assim, que ela volta para a sua terra. E ela então engravida de Samuel. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer assim, que então eles voltam para o templo, depois que Samuel já está desmamado. E ela cumpre aquilo que ela havia prometido. Ela leva Samuel ao templo, entrega-o na mão do sacerdote Eli, para que ele venha servir a Deus. Só que uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava vendo isso aqui, a diferença de Penina e de Ana. Os filhos de Penina foram filhos naturais, de um relacionamento natural, marido e mulher. Alguém sabe, eu não achei, mas alguém sabe os nomes de filho de Penina? Alguém já ouviu em algum momento da Bíblia os filhos de Penina serem citados na Bíblia novamente? Eram filhos naturais. Aleluia. Mas o filho que é gerado pelo clamor, aleluia, que se chama Samuel, se torna um dos maiores homens da Bíblia. Aleluia. Ele é o homem usado por Deus para ungir a Davi. Ele é o homem usado por Deus para muitas das vezes, aleluia, louvado seja Deus, ser juiz em Israel. Ele é o homem usado por Deus, aleluia, louvado seja Deus, em vários momentos da Bíblia. O que eu quero trazer ao teu coração, aleluia, é que o que é gerado no clamor, o que é gerado na oração, o que é gerado no momento de clamar a Deus é diferente do que é clamado, do que é vivido no mundo natural. O que é feito, aleluia, no momento da vida espiritual, o que é feito no momento, aleluia, do clamor, faz a diferença do que é feito na carne. Louvado seja Deus. Aleluia. Tem uma diferença enorme, a diferença é extraordinária. Aleluia, eu não vejo os filhos de Penina ser citado, mas Samuel se torna um grande homem de Deus, porque foi gerado debaixo do clamor, foi gerado debaixo de oração, foi gerado debaixo, aleluia, de uma providência de Deus sobre a vida de Ana. Aleluia. Uma mulher que não podia ter filhos, de repente gera um homem que foi poderosamente usado nas mãos de Deus. Aleluia, é isso que Deus quer trazer para a tua vida. Aonde está estéril, Ele quer trazer vida, uma vida que te encha daquilo que Deus tem para você, de coisas grandes, firmes e extraordinárias que eu e você não imaginamos. Aleluia, louvado seja Deus. Quem clama a Deus é diferente. Quem tem vida de clamor é diferente. Aleluia. Eu ouvi um testemunho essa semana, ele é muito simples, é algo muito... Não vou falar que é pequeno, porque tudo que Deus faz é grande, mas é um testemunho simples, mas que falou no meu coração poderosamente. Esse pastor estava pregando numa determinada igreja, e ele se lembrou da sua vida de criança, quando ele tinha seus 8, 10 anos. E o seu pai era um pastor de igreja, e vivia ele, sua mãe e seu pai. E chegou um certo momento que eles estavam passando por uma dificuldade muito grande, de até faltar alimento em sua casa. E chega um domingo, eles já não tinham jantado, e chega um domingo, aleluia, que eles então acordam, e a esposa chega para o marido e diz assim: olha, não tem nada para a gente fazer hoje, não tem um pão, não tem nada, e nosso filho vai ficar com fome. E aquele homem é um homem muito humilde, muito simples, servo de Deus, mas fiel a Deus. O moço dizia que ele tinha somente a terceira série, o seu pai. Eles se arrumaram, foram para a escola dominical, e o filho, ele dizia assim, na época ele tinha seus 8, 10 anos, bom, acho que a gente vai para a igreja com fome porque nós estamos todos jejuando. Louvados, mas não era essa a realidade. É que infelizmente não tinha nada para se fazer.
Não tinha nada para colocar na panela. E eles vão para a escola dominical, voltam da escola dominical, e ele dizia assim que a sua mãe, quando chega em casa, vai para o quarto para chorar. Ele senta no sofá e escuta o seu pai mexendo na cozinha. Barulho de panela, prato, talher. E ele não entende nada. Mas não tem nada, o que meu pai está maluco? Mas aquele homem era um homem simples, mas que tinha uma vida de intimidade e de clamor a Deus. Era um homem que clamava a Deus. E ele já tinha sobre a vida dele, aleluia, as respostas e a revelação de Deus, de coisas grandes e firmes que ele não sabia. E aí então ele ouve aquele barulho na cozinha, barulho de talher, barulho de panela. Mas meu pai está doido. De repente o pai dele fala assim: ei mulher, vem para cá, vamos agradecer. O menino se levanta do sofá, vai para a cozinha, juntamente com sua mãe. Quando eles chegam na cozinha, tá 4 panelas vazias em cima do fogão, 3 pratos, os talheres, os copos, mas tudo vazio. E ele dizia assim que o prato era branco, e parece que quando o prato é branco, mais vazio parece que ele está. Ele dizendo no testemunho. E ele não entendeu nada. E ele disse assim para a sua família: olha, vamos orar e agradecer a Deus. Eles deram as mãos, e aquele moço disse assim que, como seu pai era muito simples, ele começou a orar e falou que o pai dele falava assim: Deus do céu, que salvou a minha vida, que me restaurou, que me salvou. Deus, você sabe que todo domingo aqui na minha casa tem macarrão com frango. A gente canta um louvor, a gente canta um corinho, faz oração de agradecimento, come o frango com macarrão. Mas Deus, hoje não tem frango com macarrão, mas vai ter oração de agradecimento e vai ter o louvor para te agradecer. Eles terminaram de orar e ele começou a cantar assim: Deus cuidará de ti, do teu viver, do teu sofrer, teu olhar te acompanhará. Deus cuidará de ti. E ele diz assim que quando o pai dele foi entrar na estrofe dizendo assim: Deus cuidará de ti, ele ouviu alguém batendo na porta. E ele diz assim que a casa dele era muito simples. Então quando ele abre a porta, o menino vai correndo na frente. Ele abre a porta, tinha um homem na frente da casa dele. Já saía da porta, já dava direto na rua. Era um lugar muito simples. E tem um homem lá em frente. E pergunta: ô filho, é aqui que mora o pastor daquela igreja amarelinha lá da esquina? Eu falo assim: é meu pai. Nisso o pai dele já vinha chegando com a mãe dele. E aquele homem estava com um monte de saco na mão, um monte de sacola. Aleluia. E aquele menino disse assim que ele sentiu um cheiro que veio de dentro daquele saco, que falou que contagiou o corpo dele, a alma foi lá no fundo e falou: isso é comida. Aleluia. E aí quando o pai dele chega, aquele moço olha para ele e fala assim: olha, eu não sou crente, não sou servo de Deus, não sou evangélico, mas eu estava lá no mercado, e a voz que falou comigo lá está falando comigo aqui até agora. Ele mandou pegar um monte de coisa no carrinho lá. Eu peguei arroz, eu peguei feijão, eu peguei um monte de coisa. Peguei bolacha, mandou pegar açúcar, peguei suco. Eu trouxe aqui um monte de coisa. E eu estava saindo. E a mesma voz falou para mim assim: leva alguma coisa pronta. Eles estão esperando. Aleluia. Eles estão esperando, leva alguma coisa pronta. Aí ele falou assim para o menino: vocês já almoçaram? Não, aqui ninguém almoçou. Vocês vão me desculpar, mas o mercado era muito simples. E a única coisa que eu achei pronta foi frango com macarrão. Aleluia. Sabe o que eu quero trazer ao teu coração? Aleluia.
que mesmo que a situação esteja mais difícil que seja, não deixe de ser grato a Deus, não deixe de adorar a Ele, porque a providência vem dEle. Aquele que clama tem esclarecido no seu coração que de uma certa maneira Deus sempre tem o poder de entrar com a providência, de trazer ao meu e ao seu coração coisas grandes e extraordinárias que nós nem imaginamos. Louvado seja Deus. Eu não sei o que é que você está passando, não sei o que você precisa ser revelado de Deus para a tua vida. Mas a revelação de Deus vem somente através do clamor. Ela só vem através do clamar a Deus, do entrar a Deus num profundo, com intimidade um pouco maior. Quando eu clamo a Ele, os céus se rasgam, aleluia, e Deus ouve a oração, Deus ouve o clamor. O pastor dizia aqui no domingo que ele já andou muito de avião. Eu tive a oportunidade de andar uma única vez quando fui para Goiás. E aconteceu exatamente isso. Nós saímos de lá com aproximadamente 35 graus. Um dia lindo, céu aberto. E quando nós já estávamos chegando aqui em São Paulo, já estava tudo coberto, chovendo, mas quem está por cima da nuvem, aleluia, não está sendo incomodado pela tempestade. Ela até está existindo, mas ela não me afeta. Eu aprendo que o clamor na vida do crente é o avião que sempre te coloca acima das nuvens. A chuva pode até estar caindo, ela está ali, mas ela não te afeta, porque você já foi esclarecido por Deus, porque você já recebeu de Deus, aleluia, coisas grandes, firmes. O seu coração está firme, porque você clama e tem convicção que o Deus do céu é poderoso para entrar, aleluia, com algo extraordinário, com coisas grandes, firmes e extraordinárias sobre a minha vida. E o versículo vai dizer, e eu repito para encerrar: clama a mim, clama a Deus, e eu Deus, te responderei, e muito mais, eu te anunciarei. Coisas grandes e firmes e extraordinárias que vocês nem imaginam. Então o que Deus tem para mim e para a tua vida são coisas inimagináveis, coisas que a minha cabeça nem imaginou. São essas coisas que o meu Deus e o seu Deus tem para trazer para a tua vida, para a Igreja Cristã Pagiel. Mas para recebê-las, tem que clamar. Aleluia, tem que clamar. Temos que vencer a preguiça um pouco. Eu digo por mim, eu digo Marco, presbítero Marco, precisa vencer a preguiça e orar um pouco mais, clamar mais, para receber o extraordinário de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Ele possa ter falado ao teu coração, e que você saia daqui nessa noite com o intuito de clamar um pouco mais a Deus, para você receber coisas grandes, firmes e extraordinárias. O que Deus revela para mim e para a sua vida não são ventos passageiros, mas são coisas grandes e firmes. Amém? Que o Senhor abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus, e assim eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia.